O que você sentiria se você vivesse em uma sociedade onde o Estado tem o controle total das pessoas, do que fazem, do que não fazem, e observa você 24 horas por dia, e, por um acaso, um químico cria um químico que faz com que você conte os seus segredos, os seus pensamentos, e que isso comece a ser utilizado pelo Estado. Como é que você se sentiria se acontecesse isso? É isso que a gente vai acompanhar na resenha aqui que eu vou trazer do livro Calocaína, da Karen Boye. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente traz algumas resenhas. Eu estou tentando trazer algumas mudanças aqui para mim ficar mais confortável a trazer algum assunto para vocês. E neste vídeo aqui vai ser um pouco diferente, mas a gente vai conversar da mesma forma sobre o livro. A gente vai contar um pouco aqui do que se passa na história, claro, sem revelar muitos spoilers, mas aqui você vai entender um pouco mais sobre o que acontece nos livros e se vale a pena você ler ou não. E se você ainda não está inscrito nesse canal, tá? Já ative as suas notificações, ative os sininhos aqui, tá? Em algum local, para que você possa não perder nenhum vídeo, né? E você poder acompanhar também as resenhas que eu vou fazendo ao longo do tempo. O livro em questão é esse de aqui, tá? Calocaína, e a arte é muito bonita realmente e faz sentido com o próprio livro, né? E uma outra coisa que é interessante, né, é que pelo que dizem, este livro foi o que deu a ideia para que o 1984 existisse, porque esse livro é de 1940, né, na Segunda Guerra. Então, dizem que um modelo que o George Orwell utilizou foi esse, mas não temos essa certeza. E este livro é de uma autora sueca, né, a Karen Boye, mas é algo muito importante para quem gosta de distopias. Vai ser um ótimo livro. E se você gostou de 1984, provavelmente você vai gostar deste livro também. Primeiro, vamos lá entender o que acontece neste livro. Nesse livro, existe o Estado comanda, né, e manda em tudo, basicamente. E todos os cidadãos, desde que de o seu nascimento, eles são cidadãos e soldados, né? Então, o que acontece é, a pessoa que está lá, mesmo que ela atinja um momento de trabalhar em cada cidade onde tem essas separações, ela também tem que atuar como soldado, ou seja, como vigilante, enquanto ela não está no trabalho, ou seja, ela está trabalhando mais uma vez. E neste ambiente existem as separações por basicamente cidades, só que cada uma com funções diferentes, né? Então tem a cidade química, tem a de indústrias de alimento e tem várias outras cidades ali que basicamente onde vivem outras pessoas. Neste ambiente onde você é vigiado 24 horas, você não é vigiado somente no seu trabalho. Você tem uma vigia, basicamente, de empregada semanalmente trocando no ambiente da sua casa. Então, ela vai sempre estar ali presente. E isso torna um pouco mais pesado esse aspecto. Mas o interessante do livro não é exatamente essa vigia de fato, né? Não é a vigilância constante. Mas o mais interessante é o Léo Cal, que é o principal, né, deste livro, que ele é um químico e ele acaba criando um produto químico que, ao ser injetado em qualquer pessoa, ele faz com que você revele os seus pensamentos para outras pessoas. Não diz ali no livro por que ele criou, mas ele tinha o objetivo de ajudar o Estado, de fato. Então, nesse processo, imagine como não seria você tendo que contar os seus segredos, contar os seus pensamentos para outras pessoas. Mesmo sendo vigiado, você ainda tem que contar aquilo que você está vivendo somente dentro da sua mente. E isso acaba deixando um pouco mais pesado esse aspecto. E na narrativa do livro a gente vai acompanhando os testes, né, da calocaína, que é esse produto, sendo utilizado.
E assim como em 1984, nós temos ali pessoas que são distantes disso, né, e que não se encaixam muito bem ao Estado e que vão contra ele. Assim como em 1984 nós temos ali uma outra sociedade vivente, e aqui no livro, pelo que eu compreendi, tem essas cidades, né, vivem no subterrâneo, e por algum motivo existem cidades acima, né, que vivem na parte térrea, né, e não no subterrâneo. E no livro em si não explica muito bem com quem eles estão guerreando, o que está acontecendo, mas é muito bem explorado os testes e a loucura um pouco do Léo Cal, a vivência de como que acontece, para onde as crianças vão, quem cuida dessas crianças, como uma mãe se sente com essas crianças que geralmente são enviadas para um acampamento e retornam alguns dias ali. Então, dentro do livro, a gente acompanha todo esse processo que nos faz querer continuar a leitura e que é uma distopia muito interessante para todos nós, né? Então, se você gosta desse gênero, né, de distopia, vai ser um ótimo livro para que você possa ler. Ela conseguiu, né, de alguma forma aqui, é, ser indicada a um prêmio, né, do Nobel, mesmo não estando mais viva, mas a autora escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, que basicamente foi um período muito conturbado, e ela consegue prender o leitor a todos os momentos nessa narrativa que ela vai criando, e que até mesmo no clube do livro que eu participo, né, tiveram várias discussões sobre essa questão do que aconteceria se a calocaína fosse utilizada em você, né? E isso abre espaço para que nós possamos imaginar algumas situações, identificar algumas coisas também. E eu acredito que, pelo menos na minha visão, ninguém gostaria que as pessoas enxergassem dentro da sua cabeça, né? Que é isso que essa calocaína faz. E a autora conseguiu nos trazer muitas explicações, apesar de que, durante a leitura, por ser um livro de 1940, né, sabemos que ele não é com diálogos tão curtos quanto os de agora. Então, os parágrafos são um pouco grandes, né, e mais difíceis de fazer a leitura. Mas é um livro extremamente importante, extremamente instigante para todos nós, né, de imaginar isso, mas que também nos traz algumas preocupações e algumas visões sobre uma maldade do ser humano que acontece durante o livro, né? Então, esse livro ele é bem complexo e ao mesmo tempo é fácil de ler, né? Fácil de compreensão, mas ele nos apresenta, mesmo que sem contar muito em que linha do tempo ele está, continente, nem nada do tipo, ele consegue nos situar muito bem na história. Então ele nos traz essa sensação de que nós estamos ali vivendo neste momento, né, neste livro. Então é um livro que eu indico que você leia, tá? Mesmo que você não seja um fã de distopias, talvez te instigue a começar a buscar esse assunto, e que quando eu li, eu percebi pela questão de estar escrevendo, né? Mas eu percebi a questão da quantidade de parágrafos, que foi uma coisa que me incomodou muito, né? Os parágrafos, às vezes, com mais de uma página, mas que compreendo pela época que foi escrito que os parágrafos eram muito mais longos e não tinham uma separação tão grande, né? Então é compreensível essa parte. Mas o livro é excelente, indico que você leia também. E se você gosta de qualquer outro gênero, tá? Me indica aqui se você conhece algum outro livro de distopia que tenha esses outros sentidos, apesar de que a gente tem ali algumas orientações de livros muito parecidos dentro deste livro também, mas eu quero também conhecer alguns outros, tá? Então, se você conhece algum, já me indica aqui nos comentários para que a gente possa tá lendo e trazendo aqui para vocês também, tá? Mas, antes da gente finalizar,
quero te lembrar mais uma vez, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, tá? Para que a gente possa continuar trabalhando aqui no YouTube e trazendo realmente mais vídeos falando sobre os livros. E para a gente finalizar aqui, quando eu li esse livro, eu gostei bastante, né, do livro. Eu gostei muito da leitura, gostei muito da forma como a autora criou o mundo dela e rendeu muitos assuntos quanto a isso na nossa conversa do Clube do Livro e que me trouxeram muito mais para entender mais a dinâmica nessa conversa, né, com outras pessoas. Então, é interessante o livro. Se você quiser comprar, vai estar o link aqui na descrição. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.